Outra situação que eu queria falar com vocês é que muitos de vocês me pediram aquele livro, O Paradoxo, né? E foi uma edição super limitada aqui no Brasil, tanto que eu só achei esse livro para vender. Quem é que me mandou mensagem aqui falando da Amazon? Cara, aquele livro da Amazon é usado. Por incrível que possa parecer, aquele livro da Amazon, que é caríssimo, que também é usado, né? A gente não acha esse livro daqui para vender agora, mas eu tenho a versão em inglês, que foi a que eu usei, e eu disponibilizei lá no Classroom. Mas eu vi que algumas pessoas ainda estavam com dúvidas sobre por que é bom oferecer poucas opções ao invés de muitas opções. Eu vou dar mais um exemplo aqui, muito breve para vocês, que vocês vão entender. Vocês agora estão querendo arrumar um emprego. E aí, o primeiro emprego, vocês moram, deixa eu pensar, vocês moram em Copacabana, tá? Vocês moram em Copacabana. O primeiro emprego, ele é no centro, um salário de R$6.000, plano de saúde, bônus por atingimento de metas de até 20% do seu salário. Você vai ter que trabalhar de 11 da manhã às 8 da noite, ou seja, você perde a noite, tá? E até 11 da manhã você não pode fazer nada pela manhã também. E você vai ter um vale-refeição de R$40 por dia e um subsídio para a escola de cada um dos seus filhos no valor de R$300. Tá maneiro, né? Tá legal. Só que, no mesmo momento, você fez uma entrevista para outra empresa, que também te chamou. E esse outro emprego, o emprego 2, ele é em Campo Grande, ele não é mais no centro, você mora em Copacabana, já disse. O salário é de R$8.500. Tá? Que mais? Você tem plano de saúde e dental, no outro só tinha saúde. Você tem 14º salário fixo. Você já vai ter o 14º salário. Você vai trabalhar de 8 às 17, ou seja, você pode fazer alguma coisa de noite. O almoço é no local, tem um restaurante lá no local. E você tem bolsa de 100% só para você, caso você queira fazer uma graduação e uma pós. Eu queria que levantasse a mão agora quem optaria pelo primeiro emprego. Tu está com o primeiro? Primeiro? Tá. Me diz uma coisa, você não ter a noite livre é tranquilo para você? Tranquilo, numa boa. Quem está com o primeiro? Levanta a mão, levanta a mão. Vai com ela aqui, por favor. 14º salário não te atrai? Sim, mas a questão da locomoção para o centro, morando em Copacabana, é bem melhor do que para Campo Grande. A prioridade é a locomoção. Então, olha só o que está acontecendo. Presta muita atenção no que está acontecendo. Ela abriu mão de R$2.500 por mês, mais o 14º salário, para ficar mais próxima da residência dela. Tudo bem. Quem é que optaria pelo segundo emprego? Vamos com o meu amigo aqui do teu lado. Me diz uma coisa. Excelente, excelente. Fala tu, Viagem. Me diz uma coisa. Tu tem filho, não, né? Não. Não, tu não tem filho. Aqui dá almoço no local, não, né? Não, tá. Tu já trabalhou em algum lugar que tinha cozinha no local? Com vale-refeição? Não. Com cozinha no local. Tipo assim, tem um restaurante Refeitório. dentro da... Refeitório. Sim. Você já trabalhou? Já. Já? E quando a comida não era do teu agrado? Não comia lá. Não comia lá? E aí a empresa te pagava para tu comer lá fora? Não. Não, caraca, R$40, irmão. R$40 tu pode comer onde tu quiser, né? Verdade. E tu ia abrir mão disso? Sim, porque Por quê? o salário seria compatível, teria dinheiro, teria como comprar lá fora. Teu salário seria maior e você teria como comer lá fora. Tá. O horário para tu, tranquilo? O horário me atende. Te atende? Já pegou a Avenida Brasil 7 horas da manhã?
Já peguei. Tu tem noção que de Copacabana até Campo Grande tu vai levar quase 3 horas? Bem, na verdade, eu vou fazer o sentido contrário, então vai ficar menos. Sentido contrário? De manhã eu vou para Campo Grande, então vai ficar menos. Rapaz, eu trabalhei em Coelho Neto durante 19 anos na minha vida, eu tentei me convencer disso durante 19 anos da minha vida, eu me ferrava durante os 19 anos da minha vida. Mas, assim, olha o que acabou de acontecer, pessoal. Em prol de um salário maior, você abriu mão do seu conforto de morar perto do seu trabalho. Ou seja, se eu colocasse agora aqui um terceiro emprego, vocês provavelmente teriam que abrir mão de mais coisas. E aí, amigo, pode ter certeza, na segunda semana que esse cara pegasse engarrafamento, ali na entrada da Washington Luiz, ali em Guadalupe, Coelho Neto, Barros Filho, um lugar super maravilhoso para tu ficar engarrafado. Quem está aí em BH e Contagem não sabe o que é isso, você tem muita sorte. O que acontece? Na segunda semana que esse cara ficasse ali parado no engarrafamento, sabe o que ele ia pensar? Porra, era no centro, né, cara? Caraca! E eu estou aqui vindo para Campo Grande. E vice-versa. Porque ela, quando ela estivesse no centro, e aí ela estivesse lá no trabalho dela, alguém vira para ela e fala o seguinte, vou te pagar uma pós-graduação. E ela fala, não posso. Por quê? Porque eu trabalho até 8 horas da noite. Caramba, se eu tivesse ido para Campo Grande, eu sairia às 5 horas da tarde e conseguiria ir. Fala, meu amor. É interessante porque as pessoas esqueceram que tem o bônus por meta. E quando você não está disposto fisicamente, mentalmente, você se locomove tudo, sua produtividade vai cair com o tempo. Sim. Entendeu? Sim. Então, chega que você não vai conseguir mais produzir e ali você vai ter uma qualidade de vida melhor, produzir melhor, crescer mais. Não, assim, tudo. Você pode falar 780 motivos para você escolher aquele lá. Só que vai ter um que te faria escolher esse daqui. E o dia em que tu ficar insatisfeita com aquele lá, tu vai lembrar desse motivo aqui, ó. E isso daí, quando nós estamos falando de 2 empregos, quando nós estamos falando de 2 opções, a chance de você ficar frustrado é menor do que se nós estivéssemos falando de 5 empregos, de 5 opções. Então, assim, podem ter certeza absoluta, menos na hora de oferecer um produto é mais. Tenho certeza absoluta disso. A gente está num momento muito complicado para isso que você falou, sabia? O que é esporte, gente? Saindo um pouquinho aqui do tema. O que é esporte? O cara, para ganhar no esporte, ele precisa de quê? Treinamento, o que mais? Disciplina, foco, talento. Você já viram algum esportista que não tem dor em algum lugar? A dor faz parte do esporte. A dor faz parte do sucesso. A superação faz parte de toda e qualquer conquista. E a gente está num momento onde a superação está ficando abaixo de outros sentimentos. É um momento meio complicado, tá, gente? Semana que vem, eu vou poder bater um papo um pouquinho sobre isso com vocês, mas tem muita gente que acha que cai do céu. E você fica esperando dar sorte, ter sorte. Cara, a sorte é importante? Desde que você esteja preparado. Senão a sorte vem, tu não está preparado, não adianta absolutamente nada. Então, assim, vamos pesar que momento que a gente está no mundo para ver o que está acontecendo, porque está muito complicado. Esporte é superação, sucesso é superação, desafio está aí para ser superado, e não para ser lamentado, entristecido, chorado e por aí vai. Semana passada, a gente estava conversando aqui, e aí alguém falou sobre comunicação não verbal. Alguém mandou essa aqui de comunicação não verbal. E eu falei para vocês que hoje eu tinha um vídeo para mostrar para vocês sobre esse tema. Deixa eu ver se ele passa aqui, espera aí. Esse daqui, gente, tem uma legenda bem pequenininha. Eu peço desculpas a vocês, mas a legenda já está embutida, então eu não consigo nem mudar. I've instructed
instructed my client to remain silent. He's not going to talk. Oh, that's okay. That's okay. I don't have much faith in words myself. Now, statistically speaking, average person tells 3 lies per 10 minutes of conversation. And granted, it's just regular people. We haven't studied any people who are planning to firebomb a black church. Could skew differently. We don't have time for this scientist to talk to the guy. We went at him for 4 hours and got nothing. Now, the FBI knows you want mass casualties. So right now, ATF is searching every inch of the 2 largest black churches in the state. FBI got it wrong. Well, there's a shocker. Not one of those 2 churches. Maybe you want one of the smaller churches. One of the black suburbs. You know what you're talking about. Don't respond. What do you say ATF starts with Southbridge? No, I'm only kidding. We're going to skip that one. We're going to focus on Lawton. You feel good about it? That's it, Lawton. Going after a church in Lawton. That accusation has no basis. What do you mean? You just told me. The ATF found a pipe bomb in the church basement in Lawton an hour later. DOD friend of mine said this guy's a total nut job. But he spent like 3 years in the African jungle with some primitive tribes studying their eyebrows. What's his reaction to my statement? Right now, ATF is searching every inch of the 2 largest black churches in the state. Now, what you just saw there was a brief expression of happiness on his face, which he was trying his best to conceal. It lasted for less than 1/5 of a second, and it's what we call a micro-expression. Now, look at his mouth. The suspect is secretly happy about the locations we are searching, which tells me we have the wrong locations. Now I tell him of our new plan, and... You know what you're talking about. Classic one-sided shrug. Translation, I have absolutely no confidence in what I just said. The body contradicts the words. He's lying. Yeah. When you accuse a suspect and he acts surprised, is there a way to tell if it's real or if he's just trying to look innocent? Now, that's real surprise. Lasts for less than a second when he comes across the face. But if your suspect is surprised for more than a second, he's faking it. He's lying. Now, I call out that his target is actually Lawton, and watch it again. Concealed scorn. One personal tip, you see this micro-expression in your spouse's face, your marriage is coming to an end. Trust me. Yeah. Don't these micro-expressions vary depending on the person? Let's leave this up, and we'll go to the Kato Kalin footage. It's from the OJ trial. Mr. Kalin, you got a lot of money for your appearance on Current Affair, didn't you? Yeah. Scorn. Scorn. Huge scorn. Shame, shame, and shame. Contempt. These expressions are universal. Emotion looks the same whether you're a suburban housewife or a suicide bomber. The truth is written on all our faces. Lie to Me, tá? Quem quiser ver, não entendo nada disso, mas tem estudiosos que têm uma série de regras. Quando você levanta a sobrancelha do lado esquerdo, você está mentindo. Quando você abaixa a sobrancelha do lado direito, é porque você está pensando. Eu estou errando, obviamente eu estou errando, eu não sei nada disso. Mas, assim, certas coisas dá para perceber. Você nunca, pensa comigo se isso nunca aconteceu contigo, você nunca teve vontade de sorrir e ficou se segurando para não rir na frente de alguém? Que tu fica assim, quando alguém fala alguma coisa que tu gosta, mas tu tem que ficar sério, né? Aí alguém fala alguma coisa, tu fica... agora eu estou fazendo aqui atrás da máscara. Aí você fica querendo se segurar para não rir, dá meio que um nervosinho. Isso daí, na hora de vender, é fundamental que você perceba. Quando você fala um preço, a pessoa meio que fecha a cara ali num determinado momento, muito rapidamente, é fundamental que você perceba. Uma pessoa balançando a perna, está nervosa, quer fechar logo, está ansiosa. Toma cuidado com isso. Então, assim, o corpo fala. O teu corpo fala, o corpo do teu cliente fala, e você tem que estar disposto a querer ouvir o corpo, a entender o corpo. É absolutamente fundamental que você tenha isso em mente.
O que é o sucesso de uma venda? Eu sempre faço essa equação. Sucesso de uma venda, se você quiser anotar, é bacana. O sucesso de uma venda é igual a timing, timing com G mudo, timing, informações e poder. Timing, informações e poder. Isso vai determinar se você vai ter sucesso numa venda. Quando você faz o que tem que ser feito no tempo certo, tendo as informações em mãos e tendo poder para fazê-lo, aquela venda é tua. Ou, ao contrário, se você estiver comprando, aquela compra é tua. Presta muita atenção nisso. O sucesso de uma venda depende de timing, informações e poder. Quer que eu te dê um exemplo? Quando que é o melhor momento para você comprar um carro? Dentro de um mês. Quando que é o melhor momento para você comprar um carro? Por quê? Só vai comprar carro nos 10 primeiros dias do mês quem é bobo. Por quê? Porque o vendedor está desesperado para bater a meta dele do dia 30, do dia 25, e você está indo lá no dia 2. Para quê, cara? No dia 2, o vendedor... Isso aconteceu comigo. De novo, trabalhava numa indústria química e a gente fechava o mês no dia 25. Fechávamos o mês no dia 25. Eu acompanhava a rentabilidade das vendas. Nos 10 primeiros dias, eu até anotei aqui, nos 10 primeiros dias, a rentabilidade era de 20%. Nos 10 dias do meio, essa rentabilidade caía para 12%. Nos 10 últimos, era de 8%. Olha isso. É a pressão em cima do vendedor para realizar a venda, para bater a meta. Então, o timing é absolutamente fundamental. O tempo no qual você vai negociar a venda é absolutamente fundamental. Como é que eu consigo informação? Já falamos sobre isso semana passada. Estudando o teu cliente, analisando o perfil do teu cliente, conversando com o teu cliente no momento da pré-abordagem e da abordagem, entendendo quem é o teu cliente para você ter informações sobre ele. Timing. Caramba, eu vou ligar para o meu cliente para ele fechar um curso comigo no dia 23 de dezembro? Para quê? No dia 31 de dezembro? Para quê? O timing ali é fundamental. Primeira semana de janeiro é horrível para tu vender qualquer coisa. Por quê? Porque está chegando matrícula, material escolar, IPTU, IPVA, está chegando absolutamente tudo. Em compensação, na primeira semana de dezembro é absolutamente fantástico. Por quê? Porque o cara está com 2 salários nas mãos, o cara está com naquele clima mais emotivo do Natal está chegando, o cara começa a pensar na formação do filho e por aí vai. Então, você que tem o timing para fazer em dezembro, você espera para fazer em janeiro. Você perde o timing. É muito mais fácil você vender alguma coisa no início de dezembro do que no início de janeiro. Informação, timing. E poder? Como é que tu tem poder sobre alguém? Como é que eu tenho poder? Como é que eu consigo ter poder sobre alguém? E agora? Como é que eu tenho poder perante outra pessoa? Perdão? Quem está falando isso? Tu? Não? Eu consigo ter poder sobre você quando eu possuo algo que é desejado por você. Sempre que eu tenho algo que é desejado por você, eu tenho poder sobre você. O que está faltando nisso daqui? Timing, informação, poder. Você precisa fazer o teu cliente desejar o que você está vendendo. Você precisa vender bem aquele seu produto ou seu serviço para que o seu cliente deseje o que você está vendendo. E na medida em que ele venha a desejar, você vai ter timing, você vai ter informação e você vai ter poder. Uma das formas mais significativas para você ter poder é quando você tem algo que é raro. Sempre que você tem algo que é raro, você tem poder. Por exemplo, pessoal, o Messi saiu do Barcelona ontem, não sei se vocês viram aí. O Messi agora ele deve ir para o Paris Saint-Germain ou para o Manchester City. Vocês acham que o salário dele vai ser baixo ou vai ser alto? Por quê? Quem é que faz o que o Messi faz? É raro. Quanto mais raro for o produto ou serviço que você estiver vendendo, maior o poder você vai ter sobre o seu cliente. E como que tu transforma um produto em algo raro? E agora?
Como é que tu transforma o produto que você tem em algo raro? Hã? Diferenciando. Na medida em que o meu cliente acha que o que eu vendo ele pode encontrar no meu concorrente, aquilo que eu vendo deixa de ser raro. Você tem que mostrar os diferenciais do seu produto. Quando você mostra os diferenciais do seu produto, você passa a ter poder em mãos porque você tem algo que ele deseja e que só você tem para vender naquele nível de qualidade desejado por ele. Então, assim, bota na tua cabeça, você só vai ter sucesso numa negociação de venda se você fizer a negociação no tempo certo, tendo as informações corretas e tendo nas suas mãos, no seu bolso, o poder que é necessário para conquistar aquela venda. Caso contrário, você só vai vender por obra do acaso, por obra da sorte. Não tenta arriscar, não vai na sorte, não, porque nessa de ir na sorte, muita gente acaba encontrando o azar. Aí a gente chega no momento mais crucial. Dentro daquelas fases das vendas, lembra lá das fases das vendas? Essa agora daqui é a penúltima fase, que é a fase de encerramento. Quem anotou desde a primeira semana, o encerramento é a próxima fase. E digo para vocês, sem medo de errar, é a fase mais tensa. Por que essa é a fase mais tensa? Alguém consegue me dizer por que o encerramento, por que o fechamento de uma venda é a fase mais tensa? Fala. Porque se nessa fase você der algum mole, você pode estragar todo o trabalho que você teve até ali. Eu conheço uma porrada de vendedor, irmão, que faz tudo certinho. Faz a pré-abordagem, a abordagem, a discussão, faz tudo maravilhosamente bem. Quando chega na fase de encerramento, o cara fala, caraca, e agora? O que eu faço? Né? O cara não tem a menor noção do que faz. O cara fica absolutamente desesperado. Para vocês terem uma ideia, 60% dos vendedores afirmam não saber qual é o momento certo para encerrar uma venda. Se você for perguntar para os vendedores, 60% deles vão falar que ficam tensos no momento de fechar uma venda. Gente, tudo que vocês já tinham que fazer já foi feito. Agora é só botar a chave de ouro. Agora é só pegar a medalha e botar no pescoço. Já foi, cara, já foi. Não tem momento para você ficar tenso, não tem motivo para você ficar tenso. Por quê? Se você, nesse momento, ficar tenso e o seu cliente perceber, qual vai ser a sensação dele? Insegurança. O seu cliente vai ficar inseguro, porque ele vai ver que você está tenso, que você quer fechar logo aquela venda e você não vai transmitir segurança para o seu cliente, que é algo absolutamente fundamental. Perdão? Exatamente. Toma muito cuidado com isso. Sinta-se confiante. Nesse momento, convença-se a si próprio que a venda já foi fechada. Se você for fechar a venda, tendo a certeza de que ela já foi fechada, que ela já é tua, a sua autoconfiança fará uma diferença absurda nesse momento. Se você for fechar a venda com medo de fechar, o teu cliente vai perceber e vai achar que tem alguma coisa de errada. Acredite, primeiro você, que a venda já foi fechada, e depois convença o seu cliente. Se você for falar com o cliente sem ter a certeza de que aquela venda já foi um sucesso, ferrou, você não vai ter sucesso. Alguém aqui já foi fechar uma venda e no momento de fechar uma venda o cliente apresentou uma objeção? E aí, como é que foi isso? Fala aí pra gente. No momento de você fechar uma venda, o cliente fez uma objeção, falou, não, mas espera aí, tal coisa, alguém quer dar esse depoimento aqui pra gente? Ué, em início, quando estava de trainee, aprendendo a vender, acontecia. Aí você começava a ver que você não tinha quebrado uma objeção lá atrás. Uhum. Porque se ele apresentou uma objeção no encerramento, quer dizer que eu perdi algum ponto, que eu não fiz algo que eu deveria ter feito. Sim. E aí a gente vai se corrigindo para que isso não volte a acontecer. E aí, mas sempre que aparecia uma objeção nesse momento, o que tu fazia? A gente tenta debater, discutir ainda, mas já dá aquela... baixa aquela confiança que você estava de dar certo, você dei um mole. Sempre que isso aqui é regra, bota isso na tua cabeça. Sempre que você for fechar uma venda e o cliente te apresentar uma objeção, a sua frase vai ser a seguinte: tirando esse ponto, a gente pode tirar o pedido?
Resolvendo essa questão que você está me apresentando, a gente pode fazer a tua matrícula? Por quê? Porque, senão, ele apresenta uma, aí você resolve uma, o que ele faz? Apresenta 2, 3... Não que ele não possa apresentar 2, 3, 4 depois de você ter dito isso, não. Mas ele vai ficar sem graça. Então, assim, sempre que uma objeção aparecer no momento do encerramento de uma venda, sempre, não a receba de forma negativa, não. A receba de forma natural e fala, não, estou vendo aqui que você está com problema para me pagar no dia 5. Se eu resolver esse problema, se eu falar com o meu gerente e conseguir a solução para esse caso, a gente pode fechar a matrícula? Pode. Aí tu fala com o gerente, olha, dia 8 para você está legal, dia 10 para você está legal, e por aí vai. Fala, pode falar. Foi respondido? Caramba. Bom dia. Bom então, dia. professor, eu só tenho uma sugestão para dar para os vendedores, no caso de fechamento. Eu faço uma antecipação de qualquer objeção. Exemplo, quando eu passo os valores para o cliente, eu pergunto para ele, o que te impede de estudar aqui? É só os valores ou algo mais impede? Porque quando eu faço essa pergunta, eu consigo identificar, se o cliente quiser realmente fechar, qualquer objeção, além de eu dar para ele um condicionamento, antes de eu oferecer para ele alguma oferta diferenciada. Então, o que eu faço? Eu pergunto a ele, o que lhe impede de estudar aqui? É os valores ou algo mais lhe impede? Porque se ele tiver alguma coisa, ele vai falar, é isso aqui. Então, se for só os valores, se o problema for realmente o valor, eu consigo ajudar ele. Eu só te aconselho a fazer uma coisa. Aí, de novo, o conselho, às vezes, pode estar certo ou pode estar errado na tua experiência no dia a dia, que você vai verificar isso. Morre no que te impede. Porque quando você fala o que te impede são os valores ou algo mais, nesse exato momento você já estimula o cara a pensar no algo mais. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando você vira e fala assim, olha, o teu problema é o valor, e partindo da premissa que ele já tenha reclamado contigo do valor. Também, se o cara não reclamou do valor, tu já vai falar para ele também, eu creio que você não faça isso. Mas, partindo da premissa que ele já tenha falado do valor, tá legal. Podemos fechar, então, resolvendo essa questão do valor? Já meio que instiga o cara a fechar resolvendo essa situação. Tá? Toma cuidado de não estimular o cara a pensar em algo mais. Oi, está desligado. Professor, uma dúvida. Por exemplo, eu faço isso, não sei se é uma técnica certa. Mando orçamento, faço a reunião, mando orçamento, e aí o cliente fala, fiquei encantado com o trabalho e tudo mais, mas o valor ficou acima do meu orçamento. Aí eu boto uma tag no WhatsApp, dinheiro. E aí, quando vai chegar no final do mês, eu lanço, assim, eu demoro uns 7 dias e mando uma proposta de pagamento à vista, dando 10% de desconto. Sim. É legal ficar cozinhando esses 7 dias, ou quando ela já falar a objeção, que o orçamento está em cima, já atacar essa proposta? Então, tem duas situações. Primeiro, é aquilo que eu mencionei no nosso primeiro encontro. Se ela falar e você já responder dizendo, não, mas espera aí, que eu tenho aqui os 10% de desconto, a pessoa vai virar para você e vai falar, se tu tem, por que tu não me falou logo? Então, eu acho que, nesse momento, aí é a tua sensibilidade. Esse cliente está onde? Está no telefone, está no e-mail ou está aqui dentro? Está no WhatsApp. É a tua sensibilidade se esse cliente efetivamente volta depois ou se você tem que mantê-lo naquele momento. Se você tem que mantê-lo naquele momento, você vira e fala, você me dá 2 minutinhos que eu vou ver se eu consigo alguma coisa diferente para você? Entendeu? Usa aquele conceito da limitação de autoridade. E aí você vai falar, olha só, eu realmente não tinha condições de fazer isso, mas eu acabei de falar com o meu gerente aqui, meu gerente possibilitou. Aí você aí você falou com o dono, pronto. Aí, você é a dona, então agora acabou tudo. Não adianta. Mas, assim, cria a Natália. Lembra da Natália, que eu falei semana passada? Eu falei com a Natália do Vinhais e ela disse que pode fazer, entendeu? É sempre alguém acima de você. E perceba o seguinte, tudo isso que eu estou falando para vocês, que é o papel do vendedor, quando vocês estiverem no papel do comprador, vocês invertam tudo isso que eu estou falando. Tudo isso que eu estou falando. Vocês comprando
comprando está na fase de encerramento, é agora que tu tem que mostrar a objeção. Por quê? Porque o vendedor já está crente que fechou contigo, aí tu apresenta 1, 2, 3, 4 e quebra o vendedor. Se o vendedor for malandro, na primeira ele já vai falar, tá bom, mas é só essa e a gente já pode fechar? Aí gente, olha só, é artimanha de um lado e de outro. Tá? É você ter a sacada de um lado e de outro. Tudo que eu estou falando para venda, você inverte e funciona para compra. Tem mais alguém? Não? Não? Aí, olha só, cadê a menina do sapato? Tá. Olha só, quer ver uma coisa que eu acho terrível, terrível, quando você vai fazer uma venda, quando você vai fechar uma venda? Olha, senhor, está aqui ó, esse sapato e esse cinto que você está levando. Você não quer aproveitar e levar uma carteira? Presta muita atenção no que eu vou te falar, porque eu sei que tu erra lá, é mais uma que tu vai falar para o pessoal que eles estão fazendo errado. O momento de oferecer a carteira é antes. Na medida que você está fechando a venda, quando você oferece mais alguma coisa, sabe o que você está fazendo? O cliente que já tinha aceito, ele vai voltar para uma etapa anterior na fase de análise. Quando você oferece um produto extra, no momento do fechamento de uma venda, você está dizendo para o seu cliente para ele refletir novamente se ele tem que comprar aquilo ou não. E, algumas vezes, ele deixa de comprar o cinto para comprar a carteira. Exatamente. Exatamente. Então, assim, gente, por favor, no momento do encerramento de uma venda, não é hora de você oferecer mais nada. Não é hora de você oferecer mais nada para... O microfone, perdão. Não é hora de você oferecer mais absolutamente nada para o teu cliente. O momento de oferecer mais alguma coisa para o teu cliente é o momento da discussão. O momento do encerramento, acabou, cara. Acabou. Professor, no nosso caso, quando a gente está ali atendendo um duplo, por exemplo, né, das crianças, dos adolescentes, enfim... Sim. Eu, Elaine, procuro garantir né? Garantindo naturalmente eu consigo puxar o outro, né? Mas assim, não sei se eu estou discordando do que você está dizendo, mas eu não consigo, Elaine, colocar os dois de uma vez só. Depende muito, acho que depende muito. Mas você está falando da Zion mesmo, né? Tá, na Zion, eu quero fazer um curso. Eu preencho algum formulário de matrícula, alguma coisa assim? No momento da venda, nós preenchemos o ofício, né? Tá. O ofício já está preenchido? O ofício preenchido depois que tem o pagamento. O pagamento já foi feito do curso? Correto. A partir do momento que o pagamento foi feito do curso, a partir do momento que o ofício está preenchido, meu anjo, tu oferece o que tu quiser. Enquanto o cara ainda não preencheu o ofício, ainda não pagou, ainda não concretizou efetivamente aquela venda, oferecer mais alguma coisa para ele naquele momento, perceba que o momento de apresentação de produto já acabou. Sim. Era o momento da discussão. Oferecer mais alguma coisa para ele, quando ele está... É o gerente de banco que tem um papel de abertura de conta corrente na mesa e tu está preenchendo os dados e o cara vira para tu e fala assim, não quer um título de capitalização, não? Cara, espera o cara terminar de preencher tudo, a conta corrente está aberta, pronto. Agora sim, olha, esqueci de te oferecer, tem um título de capitalização aqui maravilhoso e por aí vai. Só toma cuidado com o timing, só toma cuidado com o momento que tu vai oferecer mais alguma coisa. Se aquele curso já está fechado, matriculado, quem sabe até pago, aí tu pode oferecer o que tu quiser, porque aquilo lá já foi. O problema é quando o cara está para fechar e você oferece outra coisa. Sabe o que pode acontecer? Como ela mesma falou, você oferece o curso A e o curso B. O curso A está fechado. Quando tu começa a falar muito bem do curso B, o cara vira para tu e fala o seguinte, eventualmente já aconteceu com algum de vocês aqui. Sabe o que eu estou pensando? O B é melhor do que o A. Não me matricula no A, não, me matricula no B. Por quê? Porque você fez o cara avaliar de novo uma coisa que já estava avaliada. Fala. Não, eu só queria pontuar na questão de a menos que seja um over-delivery. Então, às vezes, se o cliente está inseguro naquele momento da fechamento, você sente ainda, pela análise do cliente, que às vezes falta alguma coisinha, você pode oferecer um produto sendo um over-delivery, algo gratuito, algo que incentive ainda mais a compra daquele que já está sendo oferecido. Claro, claro, com certeza. Eu acho que ela quer falar de novo. Não, passou ali. Era isso? Tá, entendi. Peraí.
a gente estava com uma procura muito grande de máscara. Sim. Muita gente passava a perguntar, vocês vendem máscara? E como a gente vende acessório, máscara hoje em dia também muita gente quer combinar com roupa, isso tudo. A gente compramos máscaras assim diferentes, colocamos para vender. E, às vezes, o vendedor ele não oferece a máscara. Aí, na hora do fechamento, eu vejo a caixa oferecendo. Olha, a gente tem máscara, tá R$10. Você quer incluir na sua compra? Continua desse jeito? Então, aí perceba quanto que é um sapato. 150, 120. Quanto que é a máscara? R$10. Aí é um negócio que não se compara com sapato. Aí, sabe o que é? Aquela balinha que está na loja americana aqui embaixo para as crianças pegarem. Entendeu? Aí é o plus, é o extra. Não vai ser por causa daquela máscara que o cara vai desistir de comprar o sapato. Isso. Agora, o problema seria a menina do caixa que está vendendo um sapato, que está recebendo para um sapato preto, virar para a pessoa e falar assim, nossa, tem um vermelho desse modelo que é sensacional. Aí ferrou, porque aí o cara vai virar e vai falar, não, peraí, me mostra o vermelho então lá. E aí aquele preto que já estava fechado, deixa de estar. Toma muito cuidado com isso. Percepção, essa sensibilidade é uma sensibilidade muito fina. E aí vem a última fase da venda. A última fase da venda, que muita gente vira para mim e fala, Vinhais, mas isso daí não é venda. É sim, pós-venda. Pós-venda. Cara, quem é que gosta de fazer pós-venda aqui, sinceramente? Quem gosta de ligar porque o cliente já comprou contigo? Né? Quem é que... Muitas vezes, eu conversando em algumas empresas por onde eu passo, muitas vezes as pessoas pensam no pós-venda como algo desnecessário, como algo que eu estou perdendo o meu tempo com uma venda que já foi feita e eu poderia estar correndo atrás de outra venda. Tem um conceito que está muito enraizado, que é esse. Poxa, o pós-venda é algo desnecessário porque aquela venda já foi feita, eu não preciso agora ficar perdendo meu tempo com isso. E o pós-venda, gente, serve para que vocês fiquem na cabeça do cliente. A grande função do pós-venda é fazer com que você fique marcado na cabeça do cliente. As empresas, elas gastam muito dinheiro para atrair clientes. E aí, na medida que o cliente já comprou com a empresa, cara, não precisa gastar mais dinheiro nenhum. O cara já é teu, o cara já está contigo. É agora que é o momento de você manter esse cara contigo. Por onde eu passo, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, não usem mais a expressão pós-venda. Por quê? O pós-venda, para mim, é uma pré-venda. Entendam bem isso. O pós-venda não existe. O que existe é o pré-venda. Porque, a partir do momento que você já fez uma venda, você vai fazer o pós-venda para quê? Para fazer outra venda. Então, o pós-venda é uma etapa anterior de uma venda seguinte. Quer ver um exemplo absolutamente fantástico? Cara, isso daqui eu achei maravilhoso, maravilhoso. E usaram contra mim. Perceba que eu trago exemplos para vocês que são usados contra mim. Eu fiz mestrado na Fundação Getúlio Vargas. E, caro, amigo. É bem caro. Só para vocês terem uma ideia, um mestrado na Fundação eu terminei em 2007. Terminei em 2007. Em valores de hoje, um mestrado na Fundação Getúlio Vargas está R$ 5.600 por mês, durante 36 meses. Fez uma continha aí, né? Então, assim, o preço é muito alto. O preço é muito alto. Só que o cara tem que fazer o seguinte, o cara tem que me trazer o valor. O que a Fundação Getúlio Vargas fez? É algo que, eventualmente, vocês aqui dentro podem fazer. 1 ano depois de eu estar formado, me ligou. Ô, Vinhais, tudo bem? Tudo bem. Aqui é a fulana da FGV, beleza? Beleza. Vinhais, me diga uma coisa. Está fazendo 1 ano agora que você terminou o mestrado lá com a gente. Você conseguiu uma mudança de cargo nesse tempo? Eu falei, consegui. Conseguiu? Consegui. E o teu salário continua o mesmo? Eu falei, não, o meu salário mudou. Mudou quantos por cento? Mudou tantos por cento. Eu falei, bacana, cara, era isso que a gente estava querendo saber. Que bom que você teve sucesso com o seu curso. Só isso que a mulher falou. 2 anos depois, ela me ligou de novo. Oi, Vinhais, está fazendo 2 anos que você terminou o mestrado aqui com a gente. Vem cá, nesse tempo todo, tu mudou de emprego? Mudei. Mudou de emprego? Mudou. E teu salário? Mudou? Mudou. O que ela está querendo fazer? Ela está querendo botar na minha cabeça o seguinte, está vendo como o mestrado mudou tua vida? A gente tem outro aqui, tem um doutorado. Cara, isso é absolutamente fantástico.
você entrar em contato com o cara e ter um discurso que vai moldar a percepção dele acerca do valor. Esqueçam o preço. Já falei isso para vocês no primeiro encontro. Do valor daquele serviço. Olha isso daqui, cara. Isso daqui eu achei muito maneiro. Olá, José, boa tarde. Ficou tudo bem com a Clara após as vacinas? Qualquer dúvida, estou à disposição. Gente, tem uma empresa, eu acho que é BIP Saúde, um negócio assim, que vai vacinar em casa. E aí eu fui e contratei a menina lá para vacinar lá em casa. Ela foi, vacinou pela empresa. Aí eu falei, não, boa tarde, olha, o braço dela está doendo um pouquinho e tal. Essas reações são normais, pode administrar o remédio para dor, já estamos acostumados, faz compressa com gelo, fico feliz que ela não tenha tido febre. Cara, se eu agora ligar, e vai ter que tomar a terceira dose agora, ela, é vacina de meningite isso, ela vai ter que tomar a terceira dose agora, se eu ligar agora para a BIP Saúde e ligar para Sou Ninguém Vacinas, e a BIP Saúde for, sei lá, R$30, R$50 a mais do que a Sou Ninguém Vacinas, eu vou na BIP Saúde, que eu sei que eu tenho uma atenção diferenciada. Isso daqui é fazer a empresa ficar na minha cabeça, cara. Isso daqui não é pós-venda, isso daqui é pré-venda. Eles estavam me preparando para comprar com eles a terceira dose. Exatamente. E aí eu estou contando para vocês essa experiência positiva. Então, assim, tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Pós-venda, ele é fundamental não para agradar o cliente que comprou contigo, mas para agradar o cliente que pode vir a comprar novamente com você. Tudo bem? Vamos falar de atendimento? Vamos falar de atendimento, vamos falar de relacionamento. As fases da venda são essas que eu falei para vocês. Não tenho mais fases da venda para tratar com vocês. Então, a gente tem a pré-abordagem, tem a abordagem, tem a discussão, tem o encerramento, tem o pós-venda e por aí vai. Se relacionar com um cliente, a premissa de todo e qualquer relacionamento com um cliente é uma coisa chamada empatia. E aí, o que é empatia? É se colocar no lugar do outro, não somente. Se colocar no lugar do outro é simpatia. Se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Isso é a empatia. Se relacionar com o cliente, se você não é uma pessoa empática, você não saberá atender ninguém. Quer fazer um teste? Eu vou falar uma coisa e você vai me falar o que vier na sua cabeça. O que veio na sua cabeça. Semana que vem eu vou tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Se você, nesse exato momento, pensou assim, caramba, eu ainda não tomei nem a primeira. Caramba, eu já tomei há muito tempo. Nossa, só vou tomar a minha segunda em setembro. Eu digo para você que eu não te perguntei nada sobre você. Se você, nesse exato... Presta muita atenção, isso é um teste que é muito, muito feito. Se eu falo algo de mim e você pensa algo sobre você, é o primeiro indicativo que você não é uma pessoa empática. Se eu falo algo de mim, e aí alguém aqui falou, pô, que bacana, caramba, que legal, pô, que corra tudo bem, que não sei o quê, você está se colocando no meu lugar. Parece um teste bobo, mas é exatamente isso. Exatamente isso. Eu estou falando de mim e você tem necessidade de falar de você. Caramba, não tem muita empatia nessa história. Quando que surge a questão do relacionamento com o cliente? Relacionamento com o cliente surge lá no início do século XX, com a Ford. Vocês já devem ter ouvido falar, esse daqui foi o primeiro carro a combustão da história da humanidade, onde o Henry Ford cria o Ford T, que é esse daqui. E o Ford T era que cor? Preto ou preto. Então, assim, Henry Ford falava o seguinte, você pode ter um carro de que cor que seja, desde que você queira que ele seja preto. E aí, quando que a Ford começou a cair? Quando a GM veio para o mercado lançando carros brancos, vermelhos, azuis e preto. A GM passou a se relacionar melhor com o cliente, entendendo melhor, GM General Motors, tá? Entendendo melhor a necessidade do cliente, e a partir do momento em que ela se relacionou melhor com o cliente, o carro dela era pior, só que ela passou a vender mais do que a Ford. Entenda, entender a necessidade do cliente é algo absolutamente fundamental. E aí, em 1936, isso aí é por volta de 1910, 1936 sai essa publicação nos Estados Unidos,
uma revista chamada Consumers Union, que era utilizada para falar sobre empresas que atendiam bem e atendiam mal. Tá? Era um reclame aqui da época. E aí, em 1962, o presidente Kennedy ele cria a primeira lei da história da humanidade que regia direitos de consumidores, 1962. Beleza, vamos chegar mais próximo. Chega em 1960, ainda na década de 60, surge o atendimento via call center. As primeiras empresas da história da humanidade que usaram call center foram a Ford e a Nestlé. E aí, o que acontece quando você atende via call center? Você passa a atender todo mundo como se todos fossem um só. Existe uma coisa chamada massificação do atendimento. E quando você atende todo mundo como se todos fossem a mesma pessoa, você não atende a necessidade de absolutamente ninguém. Eu já contei para vocês a minha experiência com a NET, não contei? Não? Da internet lá em casa que parou? Não, então vou contar. Internet lá em casa parou. E aí, como eu falei para vocês lá no nosso primeiro encontro, eu sou formado em informática. Então, quando a internet para, eu entro no painel de controle do roteador e eu faço alguns testes. Aí eu liguei para a menina da NET, né? Liguei para a pessoa da menina, porque geralmente é a menina que me atende. Liguei para a NET e falei, ô fulana, bom dia, tudo bem? Olha, meu nome é José Carlos Vinhais e eu sou formado em informática. Então, assim, aqui a minha internet parou, eu já entrei no painel de controle e já vi que o problema é a latência alta. Talvez tenha que fazer uma mudança de rota. Você consegue me transferir para o suporte avançado? Ela, claro, senhor, claro. O senhor poderia confirmar seu CPF novamente? Eu, meu CPF é tal, seu endereço é tal, meu endereço é tal. Senhor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor já desligou o modem? Eu falei, fulana, peraí, vamos voltar. Olha só. Lembra, eu sou formado em informática, aí eu entrei no painel de controle, e aí eu entrar no painel de controle e vi que a latência... Não, entendi perfeitamente, senhor, entendi perfeitamente. Mas quando o senhor desligou, o senhor esperou 10 segundos, eu falei, fulana, lembra, faculdade de informática, 4 anos estudando esta porra? Então, aí entrei no painel de controle. Tudo bem, senhor, eu compreendo perfeitamente, mas o senhor experimentou tirar o cabo, fulana, vá para o inferno. Então, assim, a partir do momento em que você... E aí, percebam, a culpa, coitada da menina, não é dela. A culpa não é dela. Perceba que eu não estou falando mal dela, não. A culpa não é dela, porque tem um script que ela tem que seguir. Eventualmente, tem um supervisor ouvindo ali, e se ela não fizer essas etapas, ela é chamada a atenção. Toma muito cuidado quando a tua empresa atende a todos da mesma forma, como se todos fossem um cliente padrão. Porque a chance daquele cliente ser exatamente igual àquele cliente padrão é raríssima. E aí você vai estar deixando a desejar. É claro que eu não estou falando para vocês atenderem de forma personalizada todo mundo, não é isso que eu estou falando. Mas, na medida do possível, atendam com alguma sensibilidade diferente pessoas diferentes de formas diferentes. Tudo bem? Tomem muito cuidado com isso. Aí vem o PROCON, década de 70, 1976, vem o PROCON de São Paulo, 1978, vem o PROCON do Rio de Janeiro. E, depois, em 1991, vem o Código de Defesa do Consumidor. Perceba que a gente levou 20 anos. 20 anos de diferença, não, 30 anos de diferença com relação aos Estados Unidos para ter a primeira lei de defesa do consumidor. No final dos anos 90, em 1997, chega o comércio eletrônico. No início dos anos 2000, chega o Reclame Aqui. E, em 2004, surgem as redes sociais. Percebam que eu estou vindo lá desde o início do século XX, chegando no início do século XXI, e isso daqui muda absolutamente tudo. Por que as redes sociais mudaram absolutamente tudo com relação ao relacionamento das nossas empresas com os nossos clientes? O cliente parou de reclamar contigo. O cliente passou a reclamar com todo mundo. E aí, na medida que o cliente para de reclamar contigo e passa a reclamar com todo mundo, a sua importância, pessoa que atende o cliente, aumenta assustadoramente. Por quê? Porque se esse cara ficar insatisfeito, esse cara vai levar para quem ele puder a insatisfação dele. E, antigamente, o alcance dele era muito menor. Então,
com as redes sociais, todas as empresas passaram a ter uma obrigação de serem proativas na solução de algum problema de um cliente. Sempre que você perceber que um cliente está reclamando, seja lá onde for, você tem a obrigação de ser proativo, porque, de novo, o cliente está falando para potenciais clientes que você pode vir a não ter. Eu queria que vocês me respondessem isso aqui, ó. O que significa ter um bom atendimento a um cliente? Isso é um diferencial ou isso é uma obrigação das empresas? Opa, já mudou a resposta. É uma obrigação? E agora? Quem está falando isso? Levanta a mão, por favor. Teoricamente é uma obrigação. Por que tu falou teoricamente? E se você não vê isso em todos os serviços, isso. É isso que eu estou querendo que tu perceba. Quando a gente vira e fala o seguinte, atender bem é uma obrigação, a gente está fugindo da realidade. Porque atender bem é uma obrigação? É. Mas é uma obrigação que quem segue? Uma meia dúzia de 3 ou 4. Presta muita atenção no que eu estou falando, cara. Se atender bem é uma obrigação, e é uma obrigação que ninguém faz, se você fizer, é um diferencial. Você pode diferenciar a tua empresa, teu produto e teu serviço através do atendimento. Cara, desculpa, até me perdoem se... Eu vou dar um exemplo agora aqui para vocês vão entender muito bem qual é a diferença de uma coisa para outra. Mas nós estamos num lugar, e aí a galera de BH e Contagem, acreditem também no que eu estou falando. Gente, atendimento ao cliente no Rio de Janeiro é desastroso. É desastroso. Microfone aqui, por favor. É desastroso. Gente, nós ficamos felizes, BH e Contagem, nós ficamos felizes quando saímos de uma empresa pouco chateados com ela. Porque o padrão é sair revoltado. O padrão é esse, cara. O padrão é esse. Fala, meu anjo. Já chegou cliente lá na loja chorando, porque é mal atendido. E assim, como o senhor falou, do preço, né? Tem cliente que prefere comprar conosco. A gente vende atacado, né? 80% do nosso público é atacadista, porque a gente fabrica, então consegue um preço legal para estar revendendo. E eles, quem compra com a gente, compra e vende. Então, vive daquilo. Sim. As clientes chegam e falam, eu só vou naquela tal loja porque eu preciso vender, eu preciso alimentar minha família, eu preciso... É disso que eu vivo. Realmente, ontem eu dei o treinamento, né, para as meninas, já com o que a gente aprendeu nessas 2 últimas aulas, e eu falei, o público, o nosso público, eles estão assim, arrasados já, eles já entram nas lojas achando que vão ser maltratados. Quando eles vêm para trocar, tem gente que já vem com nível de raiva lá em cima, porque nem sabe se a gente vai fazer, se a gente vai reclamar ou não. Porque sabe que nas outras lojas não trocam, porque sabe nas outras lojas que quando vai para trocar é mal atendido. Então, assim, graças a Deus, é um diferencial que a gente tem muito grande em relação aos nossos concorrentes, aonde estão, né, estabelecidas as nossas lojas físicas, e todos os clientes falam disso. O nosso diferencial no atendimento, na venda e na troca, que é, no caso, a pré-venda, né? Uhum. Tu quer ver um exemplo que tu estava falando, eu estava pensando aqui nisso. No início do ano passado, nós tivemos a virtualização do ensino, que vocês também experimentaram aqui. E aí um professor, numa reunião de coordenação, um professor foi, reunião via Teams, o professor virou e falou o seguinte, olha só, tem muito aluno me mandando e-mail, e eu não sou pago para responder e-mail. Eu sou pago para dar aula no tempo que eu deveria estar em sala de aula. Então, o aluno que, se quiser falar comigo, é naquele momento. Quando eu ouço isso, tu sabe o que eu penso? Graças a Deus eu vou ter emprego durante muito tempo na minha vida. Porque cada cara ruim desse, e isso não é exceção, vocês podem acreditar fortemente no que eu estou falando, cada cara ruim desse que aparece é menos um para disputar uma vaga no mercado de trabalho comigo. Exatamente. Ontem, no início, antes de começar o treinamento, eu dei uma palavra. Eu falei sobre excelência, que até o Leandro falou com a gente uma vez. E isso tem tudo a ver com excelência, né? Tem tudo a ver. Eu percebi, né?
Tem umas meninas que começaram há pouco tempo e teve uma que outro dia saiu da loja e a loja fechou 6 horas. Aí ela desligou o telefone que fica com ela da loja e o dela ficou, né, funcionando. Aí uma outra vendedora mandou mensagem para ela: você separou aquele pedido meu? E ela estava junto com uma gerente de uma outra loja minha. Aí ela falou do lado da menina, falou assim: ai, que saco, já são 6h10, já acabou o tempo de trabalho. Quer saber se eu separei? Então, assim, é o tipo de pessoa que eu tenho certeza que não vai passar os 3 meses na empresa, porque não consegue. E aí eu vou te contar, tu está falando de excelência, vou contar para você. Opa, meu amigo ali quer falar, desculpa. Só fazer uma reflexão sobre essa questão de atendimento excelente. Lá na Zion Geek a gente trabalha com robótica. Sim. E uma das coisas que a gente já ouve falar muito é que se você trabalha como um robô, você vai ser substituído por um robô. Uhum. E tem um caso que veio na mente na hora, que é a Roboteria. É uma loja de sorvete que ela é feita com braço robótico e tudo mais. E assim, é super maneira a Roboteria, eles fazem o sorvete, mas tem um ponto que poucas pessoas reparam, que o sorvete não fica tão bem colocado, a calda não fica certinha no local, o granulado não fica todo espalhado no sorvete. E aí algumas pessoas fazem essa reflexão. E aí eu parei para pensar, o problema não está... Criticam, né, o robô, só que o problema está no cara que atende, que é um ser humano e que faz a mesma merda. Uhum. Então, assim, a mesma coisa que um robô faz, que é não colocar direito, não se preocupar em colocar o granulado espalhado, o ser humano também faz, e isso gera a possibilidade de ter uma troca, né, do mercado e tudo mais. A questão da telefonista, que você falou, Sim. que impede de ser apenas uma URA ali, um robozinho fazendo a mesma coisa que ela fez. Sim. Então, o risco é exatamente esse. Vocês têm EAD aqui? Não, ensino à distância não tem? Tá. Ah, tá. Deixa só... Vamos passar aqui antes? Desculpa, meu amigo, eu sei que tu está esperando, é porque elas apareceram aqui. Talvez... Pode falar. Só para... Desculpa, perdão, meu anjo. Só para falar por que eu perguntei do EAD. A grande ameaça hoje para os professores é o ensino à distância. Tá? Eu tenho que transformar isso aqui agora, isso aqui que está acontecendo, em algo muito melhor do que o ensino à distância, para justificar que você queira me contratar para estar aqui presencial. Se eu for aquele cara que venha para cá, gente, vamos lá, olha só, número 1, a venda deve ser feita de... Para botar o slide ali e ficar lendo, tu está na tua casa lendo, que é melhor do que eu ficar lendo aqui para você. Então, assim, depende muito, cadê meu amigo? Depende muito da postura do cara. Se o cara ele traz uma postura para dentro da realização do trabalho dele, que agregue um diferencial perante uma máquina, esse cara vai ter lugar no mercado. Quem não traz, daqui a pouco... Isso, a experiência, meu anjo. Pode falar. Bom dia, professor Vinhais. Bom dia. Eu quero compartilhar uma experiência em relação ao atendimento que eu tive. Quando o consórcio foi contemplado, eu fui em várias agências para poder escolher o carro para poder adquirir esse carro. E, dentro de todos os atendimentos que eu tive, né, dessas 10 agências, uma me chamou mais a atenção, por conta dessa questão que você falou, da empatia. Né? E eu escolhi comprar meu carro, posso falar o nome da empresa, estou fazendo marketing nenhum, na Localiza Seminovos. Dentro do período depois que eu comprei meu carro foi roubado, e eu tive uma experiência de ir na Localiza de locação para poder pegar meu carro reserva. Passou 5 anos depois, hoje eu trabalho dentro da Localiza, dentro do setor de atendimento, e vejo o quanto que eles conseguem trabalhar essa questão de atendimento ao cliente. O NPS deles são muito regrado, né? A questão de preservar muito a questão de atendimento ao cliente, eles levam muito a sério. Eu nunca imaginei de estar trabalhando na Localiza hoje. Um atendimento que eu tive lá atrás, né, que me fez percorrer esse tempo todo, ter a experiência da Localiza de locação, e hoje eu estou dentro do setor de atendimento. É muito importante o pós-venda, é muito importante a questão de você estar dentro do setor, independente de ser vendas ou atendimento ao cliente, que acaba a gente sendo agregado dentro do setor de vendas. Não, e aí, perceba, qual é o seu nome, perdão? Meu nome é Késia. Késia. Aliás, até nos falamos, se eu não me engano. Késia, perceba que quando você faz essa afirmação,
você percebeu, no momento em que você entrou na Localiza, que aquele atendimento que você teve não foi algo ao acaso, não foi alguma coisa, você não deu sorte, né? Porque tem muita gente que nós somos atendidos bem por obra da sorte. Não, aquilo dali faz parte da cultura daquela empresa. Exatamente. Bacana, bacana. Obrigado pelo teu depoimento. Hoje, como eu estou dentro da empresa, eu me sinto a obrigação de fazer essa reciprocidade, né, com o atendimento que eu fui recebida. Tanto quando eu comprei, quanto na hora da locação, eu faço isso com meus clientes também. Isso, garota, exatamente. Encante terceiros da forma que você foi encantada. Meu amigo ali queria falar. Foi. Queria falar, professor, sobre essa questão do mau atendimento, né? Isso é tão verdade, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, que muito normalmente as pessoas já chegam de segunda, e sendo numa loja de shopping ou sendo alguma outra empresa que trabalha com algum outro tipo de produto. Isso fez eu desenvolver algo no meu atendimento que eu achei muito interessante e até aconselharia a maioria a trabalhar dessa forma. Fazer uma sondagem para ver qual tipo de experiência o cliente teve em outros lugares, para pular essa etapa, para poder, posteriormente, estar convertendo isso numa venda. Por quê? Porque eu acredito firmemente que, se essa etapa não for pulada, não vai gerar venda. Porque esse trauma que ele traz com ele acaba sendo uma barreira para transformar o atendimento numa venda. Isso trata também da questão da empatia que você falou, né? A forma que você trata o cliente, por mais que aconteça algum imprevisto, com que ele faça ele retornar para uma troca ou algo do tipo, por mais que ele, quando saia da empresa, entre no Reclame Aqui, ou alguém fale alguma coisa da empresa para ele, a forma que você atendeu ele não tem coragem de chegar na empresa e te tratar com ignorância, te destratar pela primeira forma que ele foi tratado. Pelo contrário, ele vem, não, olha, infelizmente aconteceu isso, infelizmente aconteceu aquilo, etc. e tal. Então, eu acho que isso aí se tornou uma questão cultural, né? Então, claramente, o bom atendimento é um diferencial, né? O que deveria ser uma obrigação. Clara e infelizmente, né, amigo? Deixa eu dar um exemplo. Alguém falou aqui de excelência, né? Deixa eu dar um exemplo que aconteceu comigo. Essa daqui é a miss. Essa daqui não é nada, né? Hã? Não. Eu tiro e boto de novo aqui. Epa, agora já. Calma aí. Foi. Eu tirei e botei de novo. Essa aqui é a missão da Disney. A missão da Disney é to make people happy. Fazer as pessoas felizes. Simples, claro e objetivo. Alguém aqui já foi na Disney? Tá. Eu vou contar para vocês o que aconteceu quando eu fui na Disney. Eu cheguei na Disney e estava chovendo muito. Era uma semana que a previsão era de muita chuva. Então, eu comprei um ingresso sem data marcada. Eu comprei um ingresso que eu podia ir quando eu quisesse. E aí, num dia que amanheceu e fez sol, eu falei, na época, a minha esposa ainda não tinha filhos, falei, vamos hoje na Disney? Vamos hoje na Disney. Fez sol, a gente foi. E, por acaso, foi o dia do aniversário dela. Quando nós chegamos na entrada, nós apresentamos o passaporte e apresentamos o ingresso. E a menina que pegou o passaporte da minha esposa foi olhar para ver se era minha esposa e viu que era a data de aniversário da minha esposa. Aí virou para ela e falou, você está fazendo aniversário hoje, né? Ela, tô. Meus parabéns. Falou em inglês a menina, tá? Meus parabéns. Ela, muito obrigada. A gente entrou. Cara, eu dei uns 10 passos dentro do parque. Daqui a pouco, a mesma menina que nos atendeu começou a gritar. Oh, senhor, senhor, senhor. E eu olhei para trás, eu falei, o que aconteceu? Nessa hora tu fica meio tenso, né? Será que o ingresso deu algum problema? E veio ela com um telefone nas mãos. Ela falou, olha, telefone é uma ligação para ela. Para ela? Minha esposa não fala inglês. Para ela? Mas por quê? É a ligação para ela. Eu peguei o telefone e dei para minha esposa.
Quando eu dei o telefone para minha esposa, quem era? O Mickey cantando parabéns para você em português. Irmão, eu estou arrepiado, e toda hora que eu falo isso, eu fico arrepiado. Eu estou arrepiado. Quando a minha esposa ouviu o Mickey, com 30 e cacetada anos de idade, ouviu o Mickey cantando parabéns para você em português, minha esposa olhou para mim e falou, é o Mickey cantando parabéns. Eu falei, tá vendo aí o que eu proporciono para você? Porque nesse momento... Amigo, é o timing. Surgiu a oportunidade, né? Quando eu vi que ela ficou, caramba, tal, eu falei, tá vendo aí, ó, eu te trouxe no dia do teu aniversário, tudo combinado. Mentira! Gente, na boa, olha para isso aqui, ó. To make people happy. Eu estava naquela empresa há 10 segundos. Se eu fosse embora, meu ingresso estava pago. 10 segundos, irmão. 10 segundos. To make people happy. E aí, eu gosto bastante, tem a Disney da América do Sul, que é o Beto Carreiro. Maneiro, já fui lá 3 vezes. Minha filha se amarra. E aí a gente foi no Beto Carreiro, estou doido para ir de novo. E quem conhece o Beto Carreiro sabe que tem umas plaquinhas dessas aqui, ó. Atenção, ogros! De tempos em tempos vêm os personagens para tirar foto com as pessoas. Aí tem a plaquinha, ó, 10h45, meio-dia e 15, 14h30 e 16 horas. Estou andando com a minha filha pelo parque, eis que eu vejo o panda vindo. Eu vejo o panda vindo, minha filha vira para mim e fala, pai, vamos tirar foto? Vamos, estou na fila. Só que percebam, 10h45, 16, 12h15, aparições de 15 minutos. Estou na fila. Tem uma correntinha que eles botam para você ficar ali, né? Ah, próximo, aí tira a correntinha, a pessoa entra. Quando deu 12h30, a pessoa chegou na minha frente, eu era o próximo, a pessoa chegou na minha frente e falou, gente, agora 2h30 é a próxima, tá? Todo mundo vão se divertir, 2h30 vocês podem voltar. E aí o panda começou a ir embora. A minha filha olhou para mim e falou, pai, para onde o panda está indo? Eu falei, minha filha, no que depender de mim, para o inferno. Gente, eu juro para vocês, se eu soubesse que ali embaixo daquela fantasia tinha um homem, eu teria enfiado-lhe a porrada. A Disney é um parque de diversões? Não. A Disney não é um parque de diversões. A Disney é algo muito além de um parque de diversões. O Beto Carreiro é um parque de diversões. Na medida em que a sua função dentro da empresa é tirar foto por 15 minutos com as crianças que estão ali, você é um robozinho que tira foto durante 15 minutos. Você não está ali para atender às necessidades do seu cliente. Você está ali para cumprir sua obrigação. E sua obrigação não é agradar o cliente. Sua obrigação é tirar foto durante 15 minutos. Isso, e aí, sem brincadeira, eu juro para vocês, isso é sério, isso é verdade. Essa foi a primeira vez que eu fui no Beto Carreiro com a minha filha. Aliás, foi a primeira vez que eu fui no Beto Carreiro, eu não tinha ido antes sem ela. Na segunda vez que ela voltou lá, ela não quis tirar foto com ninguém. É sério, pior que é sério mesmo. A gente ficava na fila, ela começava a chorar, porque ela lembrou, sério mesmo, gente, ela lembrou da experiência desagradável que ela teve no ano anterior. Ela com 3 anos, ela foi com 4 anos, e aí ela lembrou que o panda foi embora sem tirar foto. Ela não quis ficar na fila, nós tentamos 2 ou 3 vezes. Então, assim, que tipo de experiência tu está levando para o teu cliente? Portugal, de novo, aqui no Rio de Janeiro eu tenho vários exemplos ruins. Portugal, meu pai foi e alugou um carro. São 2 locadoras de veículos, Avis e Hertz. Meu pai foi e alugou um carro. Meu pai alugou um carro e aí ele andando com o carro, ele começou a ouvir um barulhinho na traseira do carro. Como ele ia viajar, atravessar Portugal inteiro, ele levou o carro lá para consertar. Levou o carro lá na Avis, né? E falou, olha, meu amigo, estou ouvindo um barulhinho na traseira, dá para você dar uma olhadinha para ver se está tudo bem? O cara falou, não, tudo bem, o senhor senta ali, tem água, tem café, não sei o quê. Meu pai lá sentou, daqui a pouco voltou o cara. Falou, olha, o barulhinho era uma porca que estava solta
ali na junção do amortecedor. A gente já acertou. Mas se por acaso o senhor for fazer uma viagem muito longa, nós recomendamos que o senhor troque o carro. Meu pai, é o caso. Eu vou sair agora daqui do norte, eu vou até o sul de Portugal. Você pode trocar o carro para mim? O rapaz virou e falou, não posso. Você é maluco? Você acabou de falar para mim que se eu fosse fazer uma viagem longa, eu teria que trocar o carro. Eu vou fazer uma viagem longa, eu estou te pedindo para trocar o carro. Por que você não pode trocar o carro? Por um motivo muito simples, senhor. Nós somos a Aves e o senhor alugou o carro na Hertz. Meu pai, não, peraí. Eu aluguei na Hertz e vocês são a Aves. E você consertou o carro, você apertou a porca. Por que você fez isso? Por um motivo tão simples quanto, senhor. Nós não queríamos ficar guardados na lembrança do senhor em termos sido a locadora que foi preterida na hora do senhor escolher uma locadora de veículos. E sim, a locadora que, no momento que o senhor teve um problema, resolveu o seu problema. Irmão, na boa, estou arrepiado de novo. A próxima vez que o meu pai foi em Portugal, tu acha que ele alugou o carro aonde? Pessoas normais, sim. O meu pai esquece, ele sempre troca. A pessoa que aluga o carro na Hertz e vai na Aves é meio doido. Então, assim, o meu pai aluga em qualquer uma. E aí, daqui a pouco, vamos voltar. Obrigação ou diferencial? Vamos tentar entender se atender bem o cliente é obrigação ou diferencial. Eu fui lá em Portugal, aluguei o carro na Europcar. Tinha que devolver o carro até meio-dia. Gente, almoçar no aeroporto é caro ou é barato? Caro. E aí tinha um shopping perto do aeroporto, isso é no Porto, perto do aeroporto, que o shopping lá tinha comida, tinha churrasco a um preço muito bom. Era 5 euros um prato com churrasco misto. Era um preço bom até para o Brasil ainda, né? E aí eu falei para o meu pai, pai, vamos pagar a multa de entregar mais tarde, mas vamos no shopping, a gente come, a gente volta, eu entrego o carro, porque o nosso voo é só 6 horas da noite. Tá bom, tá bom. Eu tinha que entregar o carro no aeroporto, na Europcar. Cheguei no aeroporto para entregar o carro por volta de 3h30. Quando eu entreguei o carro, o rapaz virou para mim e falou o seguinte, olha, tá tudo certo. O senhor gostou do carro? Eu falei, gostei e tal. Já vimos aqui, tá tudo certo, tá? Eu falei, meu amigo, não, desculpa, eu tinha que entregar até meio-dia. E já são 3h30. Tem um valorzinho aí que tu tem que me cobrar, né? Não, senhor. Esse seu carro, ele está com uma reserva para amanhã. Então, independentemente do senhor ter entregue o carro meio-dia ou 3 horas, nós não perdemos nenhuma diária em razão do seu atraso. Por isso, nós não cobramos multa aos nossos clientes. O que você acaba de perceber com isso? Na medida que você opera em um segmento onde tem alguém que atende bem, isso te obriga a também atender bem. Porque se eu atendo bem e o meu cliente atende mal, e o meu concorrente atende mal, todos os clientes vão vir para mim. Atender bem um cliente é uma obrigação? É. Muita gente faz? Não. Sendo poucas pessoas, poucas empresas fazendo, torna-se um diferencial? Torna-se. Porém, se você der azar de operar em um mercado onde muitas empresas atendem bem, isso deixa de ser um diferencial e passa a ser uma simples obrigação. Você pode ter certeza, lá em Portugal, Aves, Europcar, etc. e tal, não atendem tão bem assim, colocando o cliente no colo, por acaso. Porque elas sabem, gente, alugar um carro, se eu vou alugar um Gol na empresa X ou na empresa Y, Gol é Gol. O que vai mudar se você vai alugar na empresa X ou na empresa Y? O preço e o atendimento. Para a gente fechar antes de ir para o intervalo, quero falar um pouquinho aqui dessa empresa que é tida como um padrão de atendimento. Né? Por que o Outback é tido como um padrão de atendimento? Vai lá no Outback e fala, hoje é meu aniversário. O que acontece? O cara canta parabéns para você e chama a galera e não sei o quê, e te dá um docinho lá, um negocinho e tal. Vai agora no McDonald's, na frente do rapaz do caixa, e fala assim, oi, hoje é meu aniversário. O cara não te dá nem parabéns, fala assim, beleza, sai da frente que o cliente quer ser atendido. Próximo! E aí, é sério, cara? É sério. E aí, perceba, olha só que bacana. Você, quando vai no Outback, olha isso, cara, presta muita atenção nisso. Você, quando vai no Outback, quanto tempo tu fica na fila para entrar? Bastante tempo, concorda comigo? Bastante tempo.
E você que fica bastante tempo na fila, quando eu mostrei a foto do Outback, você falou assim, o Outback atende bem o cliente. Olha isso. É por quê? Peraí, passa o microfone ali para ela, por favor. Agora eu quero te ouvir. Pela primeira vez. Então, eu fiz uma viagem para Florianópolis e eu fui lá no Outback e eu fiquei em torno de quase 2 horas esperando. Eu cheguei lá por volta de umas 8h30 e quando eu fui atendida já eram mais de 10h30, mas mesmo assim eu fiquei esperando porque eu queria muito ir lá. E o atendimento deles são excelentes, assim. Sensacional. Mas você consegue perceber que eu não posso falar que uma empresa atende bem um cliente se deixa esse cliente esperando por 2 horas? E ainda me mandaram mensagem no WhatsApp, né? Quando estava próximo de chegar a minha vez. Mas, Tipo assim, o que tem? Isso. A Disney tem um negócio lá na Disney chamado Fast Pass. O que é o Fast Pass? É quando você paga mais. Tu paga mais para você poder enfrentar uma fila que é mais rápida ou para você marcar hora para ir no brinquedo. Aí você fala que isso é um diferencial da Disney. O cara, preste atenção. Fala, meu amor. Você fica 3 horas na fila rindo pro vento pela experiência que a Disney te proporciona. Então, no equilíbrio, você releva, digamos assim. Sabe por que você releva? Porque o cara te atende bem. Você releva. Gente, na boa, quem nunca foi na Disney, o cara que vai na Disney, não pensa você que você vai andar em 20 brinquedos por dia, porque tu não vai. Porque tu vai andar em 6, 7. Porque não dá tempo, irmão. Tu fica 2 horas na fila. E aí, assim, perceba, um negócio desse, você vira e fala, é um exemplo de bom atendimento. Você consegue perceber que as pessoas que trabalham neste local, elas mudam completamente a sua percepção acerca daquela empresa? É tão importante, mas tão importante o papel daquela pessoa dentro daquela empresa, que você, de novo, apesar da minha provocação, você fala, não, mas Vinha, eu fico lá feliz da vida, porque eu sei que eu vou ser bem atendida. Meu anjo, se tu está 2 horas esperando para comer, não é para brincar no brinquedo, não, para comer, não tem como você falar que você foi bem atendida. Só que os caras te atendem tão bem, mas tão bem, eu estou falando do garçom, te atende tão bem, mas tão bem, que você esquece que você ficou 2 horas na fila. Ou seja, o que você acabou de perceber? Que o atendimento ao cliente, ele é algo tão absolutamente fantástico que ele pode eliminar eventuais problemas que a tua empresa tenha. Você atendendo bem um cliente, você pode ficar marcado de forma tão positiva na cabeça desse cliente que ele passa a relevar, ele passa a esquecer eventuais problemas que a tua empresa possa ter. Eu já falei para vocês do caso da Apple, né, do cabo da Apple. Ah, também não? Que eu comprei um celular e veio com cabo, não falei não? Então, para a gente encerrar e eu dar um intervalo agora, eu vou falar rapidinho. Porque, assim, no primeiro encontro, eu fiz uma provocação para a galera quem é que tem um iPhone? Preço, valor, tal. E eu comprei meu primeiro iPhone, foi um 4S. Um iPhone 4S. Gente, botei aquele negócio para carregar e ele demorou papo de 8 horas para carregar. Aí, no segundo dia, quando eu fui usar, botei para carregar de novo e demorou muito tempo. Eu pensei assim, a primeira carga deve demorar mesmo. Não, demorou muito. Aí eu fui e levei numa autorizada da Apple, lá no Largo do Machado. Quando eu levei lá, o cara pegou o telefone e o carregador, virou para mim e falou o seguinte, olha, está claro para mim o que está acontecendo aqui. Eu falei, o que foi? Você está me trazendo um carregador que é pirata. Eu falei, não, irmão, esse carregador foi o que veio na caixa. Não, esse carregador aqui é pirata. Aqui, ó, o cabo do carregador original. O cabo do carregador original é esse daqui, o que você trouxe é esse daqui. Pô, fiquei revoltado, irmão. Fiquei revoltado. Cheguei em casa, não contei essa história para vocês. Cheguei em casa, entrei no site da Apple para procurar o telefone, ligar e esculhambar. Primeira surpresa, quando eu entrei no site da Apple, a Apple fala o seguinte, qual é o número de série do teu aparelho? Aí eu olhei no aparelho e botei lá. Quando você bota o número de série, eu não sei se isso continua agora, mas estou falando quando eu fiz isso. Quando você bota o número de série, a Apple te pergunta o seguinte, você quer ligar para a gente ou você quer que a gente ligue para você?
Eu falei, pô, de graça, liga para mim, né? Naquela época eu pagava por cada ligação. Eu falei, liga para mim, liga para mim. Não deu 2 segundos, meu celular tocou. Alô? Eu falei, alô? Zé? Eu falei, caraca, Zé, meu pai, minha mãe e mais umas meia dúzia de 2 ou 3. Eu falei, pois não. Ô, Zé, aqui é o Rafael da Apple, beleza? Beleza. Então, Zé, o que está vendo aí? Como é que eu posso te ajudar? Eu falei, pô, cara, eu peguei o meu celular, levei, o cara virou e disse que o cabo não é original. Ele, que mané, não é original? Eu falei, não é não? Aí o cara, não, peraí, pô, vamos embora resolver essa parada para tu. Vem cá, se eu te mandar outro cabo em 48 horas, está tranquilo? Está tranquilo, 48 horas. Tá tranquilo. Vem cá, não quer 24? Te atende 48 horas? Eu falei, me atende 48 horas. Então, ó, vou te mandar outro carregador, 48 horas está chegando na tua casa. Beleza, Zé? Te ajudo com mais alguma coisa? Eu falei, não, tá só isso mesmo. Zé, me amarrei e falei contigo, hein, irmão? Pô, valeu mesmo, qualquer coisa, liga para a gente que a gente está aqui para te atender. Gente, na boa, o cara me atendeu tão bem, mas tão bem, que eu estou contando isso para você como uma experiência de bom atendimento. E o cara falou para mim que eu estava querendo enganar ele, levando um cabo que não era original para consertar. Cara, os caras, eles são tão bem treinados para desfazer esses problemas que eventualmente você possa ter, que é impossível tu não ficar satisfeito. Tá com depressão, liga para essa porra que passa. Então, assim, é sério. Cara, pode ligar, estou falando para você. Agora, para a gente encerrar e dar aqui um intervalo, eu peço por gentileza que as pessoas que ocupam cargos de liderança levantem as mãos. Supervisor, gestor, tá. Agora eu vou falar para vocês. Não existe bom atendimento se o líder não quiser. Se o líder não comprar a ideia da necessidade do bom atendimento, não adianta, cargo de liderança? Não adianta ela querer se o líder dela não assim fizer por onde. Atender bem um cliente é uma ação que vai ao encontro da cultura organizacional de uma empresa. Se a cultura da tua empresa não é atender bem, não adianta essa menina querer atender bem, que ela não vai atender bem. Se eu não tenho um líder compromissado em fazer com que a sua equipe tenha atenção e cuidado com o cliente, a equipe não vai ter atenção e cuidado com o cliente. Presta muita atenção nisso. O cara da Apple que me atendeu, ele olha para o lado e ele vê uma porrada de atendentes, que nem ele, atendendo maravilhosamente bem. Quando ele olha para o lado e vê todo mundo atendendo bem, sabe o que ele pensa? Pô, irmão, não posso ser só eu diferente dessa galera. Atender o cliente de forma satisfatória é cultural dentro de uma empresa. E se é cultural dentro de uma empresa, eu não posso ter uma liderança que só torce para os liderados atenderem bem. O bom atendimento dentro de uma organização tem que partir da liderança. Eu já trabalhei numa empresa que, quando alguns clientes reclamavam, e essa reclamação chegava aos líderes da empresa, o filho do dono, ele fazia um malabarismo no discurso para tentar falar mal do cliente que reclama. Não, mas esse cliente é muito chato. E esse cliente arruma problema toda hora. E esse cliente comprava com o concorrente, só está comprando comigo porque o concorrente não tem produto. O cliente que reclama, já falei isso para vocês no nosso primeiro encontro, é o cliente que dá a oportunidade de você crescer e se desenvolver. Então, assim, de novo, você precisa mudar a cultura organizacional da sua empresa. Uma vez que essa cultura organizacional seja alterada, você muda os processos. Uma vez que os processos sejam alterados, aí sim você vai mudar o atendimento. Não dá para querer que essa ordem seja inversa. Não dá para querer mudar a qualidade do meu atendimento se eu não mudo a cultura da minha organização. A minha organização tem que ter uma cultura de acolher o cliente. A partir do momento que há essa cultura na minha organização, eu consigo fazer um bom atendimento. Mas eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo com uma empresa. De Pascoal. De Pascoal faz serviços automotivos, alinhamento, balanceamento, vende pneu e etc. e tal. E esses aqui são os valores da De Pascoal. Quando você vai na De Pascoal,
tem na parede da De Pascoal, está escrito lá que ela quer atender com ética, quer servir ao cliente, quer ter conhecimento técnico, simplicidade e paixão. Tanto que tem aquela mãozinha ali, ó, são 5 valores que a empresa quer ter no seu dia a dia. Ética, servir, técnica, simplicidade e paixão. Da mesma forma que um líder não pode ter a expectativa de que um liderado preste um bom atendimento por obra do acaso ou por desejo único e exclusivo do liderado, os diretores de uma empresa não podem achar que a missão, a visão e os valores desta organização vão para o dia a dia, vão para a prática por obra da sorte, por obra do acaso. Ter ética, servir, técnica, simplicidade e paixão na parede é absolutamente lindo. Mas, para aquilo sair da parede e vir para o dia a dia de uma empresa, fazendo com que o cliente seja bem atendido, fazendo com que haja um relacionamento com o cliente mais adequado, isso depende do estabelecimento de uma cultura organizacional adequada. E estabelecer uma cultura organizacional de forma adequada depende da liderança. Pois bem, pessoal, fui na empresa, fui fazer um alinhamento e balanceamento. Logo que eu saí, andei, sei lá, 200 metros, não mais do que isso, eu ouvi um barulho metálico batendo na roda do carro. Sabe quando você joga um pedaço de ferro dentro de algo que está rodando, ele fica batendo, fica batendo? Eu percebi esse barulho. E aí, não sei se vocês sabem, mas quando você faz o balanceamento, você coloca chumbo na roda. O que eu pensei? O chumbo soltou, com a roda girando, o chumbo ficou batendo ali. Só que o que aconteceu, pessoal? Eu fui fazer esse alinhamento com meu pai. Meu pai tinha, na época, 78 anos. E aí, a gente estava lá na loja há muito tempo. Tipo, era 3 horas da tarde, meu pai ainda não tinha almoçado. O que eu pensei? Eu vou para casa, meu pai vai almoçar, e amanhã, cedinho, eu dou uma passada lá na De Pascoal, de novo, só para eles darem uma olhada, porque eu acho que o chumbo soltou. No dia seguinte, lá estava eu, 8 horas da manhã, estava lá na porta. Eu contei a história. Cara, tem como vocês levantarem um carro rapidinho, só para ver se está tudo certo? Não tem como, porque já temos aqui os carros agendados e, infelizmente, não tem como passar o senhor à frente. Eu falei, cara, mas é só 2 minutinhos, é só para vocês levantarem. Detalhe, tá, pessoal, eu esqueci de falar. Lembra do Beto Carreiro? Eu ia viajar no dia seguinte com aquele carro lá para o Beto Carreiro, lá para Penha, em Santa Catarina, do lado de Balneário Camboriú. Então, assim, é uma viagem muito grande. Então, poxa, eu estava inseguro. A minha necessidade enquanto cliente era, levanta o meu carro por 2 minutinhos e dá uma olhadinha para ver se está tudo certo? Não pode. Tá bom. O que aconteceu? Eu esperei por 4 horas e 20 minutos. Está aqui, ó. 4 horas e 20 minutos. E quando eu esperei por 4 horas e 20 minutos, a pessoa que levantou meu carro virou e falou o seguinte, ó, o chumbo está aqui, tá vendo? Só que se você já fez alinhamento balanceamento na sua vida, você sabe que não se coloca apenas um chumbo, coloca um e coloca outro do outro lado para a roda ficar certinha. Eu virei para o atendente e falei, cara, olha só, tu sabe quantos chumbos tinham nessa roda? Porque eventualmente pode ter uma, pode ter caído outra. Não, está aqui, está tudo certo. O que eu fiz, pessoal? Eu cheguei em casa e botei isso daqui, marcando a De Pascoal, contando o meu caso. Falei, olha, cara, o que acontece é isso, aquilo, outro. Assim, esperei 4 horas e 20 minutos para olharem o meu carro. Uma coisa que poderiam ter feito ali em 2 minutinhos, não iria acontecer absolutamente nada. Pasmem, alguém veio fazer o seguinte comentário. Sou cliente de Pascoal Lobo Júnior há mais de 15 anos, levo o meu carro do meu marido, etc. e tal, e por aí vai. E aí começa a me criticar. E vira e fala o seguinte, olha aqui o que está em amarelo. E pelo que soube, depois desse senhor reclamar que havia um chumbo solto, colocaram a roda na máquina do balanceamento novamente e estava zerada, ou seja, não caiu chumbo nenhum. Calma aí, eu não te conheço. Pelo que tu soube? Tu soube como? Aí eu vim aqui embaixo e comentei, eu falei, fulana, realmente eu queria ter um cliente como você. Porque você, vendo que eu critiquei a empresa, não satisfeita em vir me criticar,
Você foi até a empresa para saber o que aconteceu, para comentar aqui, não é verdade? Pasmem, a gerente da loja comentou a postagem dela, dizendo, fulana, são clientes assim que nós queremos ter. Pena que nem todos são assim. Quem é vendedor aqui, levanta a mão. Depois da primeira aula, todo mundo tem que levantar. Deixa eu falar um negócio para vocês, rapidinho. Quando vocês estão na frente de um cliente, sabe quem é que está na frente do cliente? Qual é o teu nome? Yasmin, qual é o teu nome? Tiago. Quando Yasmin está na frente do cliente, quando Tiago está na frente do cliente, quem está falando com o cliente não é a Yasmin e não é o Tiago, é a Zion. Nesse momento que você está na frente do cliente, desculpa, Leandro, mas nesse momento, Yasmin e Tiago são absurdamente mais importantes do que o Leandro. Porque quem está falando para o cliente, se o cliente vier reclamar, percebam, eu falei mal para vocês de quem? Da De Pascoal. Eu não falei mal da gerente. Todo mundo aqui dentro que atende um cliente tem uma responsabilidade que vocês não fazem a menor ideia da responsabilidade que vocês possuem. Porque naquele momento que vocês estão falando com aquele cliente, vocês são a empresa para aquele cliente. A importância de vocês é muito grande. Tenham consciência do tamanho da importância de vocês no momento em que vocês estão se relacionando com o cliente, seja da Zion ou de qualquer outra empresa. Fui comprar um carro, outra experiência, Honda Civic, verdade, vou comprar esse carro daqui, ó, Honda Civic preto. Você já viu um carro quando ele vem na cegonha? Ele vem com os adesivos para não arranhar. Só que na hora que o cara tira aquele adesivo, às vezes o adesivo que não é para arranhar, arranha. Quando eu cheguei para pegar meu carro, o teto todo arranhado. Falei, pô, irmão, o carro está arranhado. O vendedor que tinha me atendido muito bem, virou para mim e falou, estou vendo não. Falei, então olha direito que tu vai ver. Aí quando ele olhou o carro e viu que realmente estava arranhado, sabe o que ele falou para mim? Eu te juro que esse cara falou isso para mim. Ele virou para mim e falou o seguinte, porra, compra carro preto e não quer que arranhe? Eu estou falando para você. O cara mandou essa, compra carro preto e não quer que arranhe? Eu virei para ele e falei, faz o seguinte, devolve o meu dinheiro. Hã? Devolve o meu dinheiro. Desisti de comprar carro preto, quero branco. Não, mas peraí. Eu falei, peraí, não, você acabou de falar para mim. Você acabou de falar para mim, em nome da sua empresa, que está aí no logo, aí na tua camisa, que o cara que compra carro preto, ele tem que ficar satisfeito na hora que o carro arranha. Não quero mais preto, quero branco. Aí veio o gerente, veio o supervisor, veio o dono da concessionária, e eu falei, eu quero branco. Gente, uma palavra maldita, mal expressada, que eu não entendo maldita de forma maldita, no momento errado, pode arruinar a imagem que o cliente tem, não de você, porque eu não estou falando nem o nome do infeliz que fez isso comigo, e sim da empresa, cara. Toma muito cuidado com isso. Muito cuidado. Galera de BH e Contagem, comprei um Nissan Sentra. Quando eu cheguei para pegar o meu carro, sabe o que tinha no meu carro? 4 pessoas sentadas dentro. Eu comprei um Nissan Sentra 0 km. Quando eu cheguei para pegar o carro estava em exposição no showroom da loja e tinha 4 pessoas sentadas no meu carro, vendo o carro, batendo a porta, abrindo o vidro, fechando o vidro. Aí, assim, isso é o padrão. Tu tá ligado que isso é o padrão? Comprei um Astra em 2002. Comprei um Astra em 2002. 3 dias depois, levo o carro na concessionária, está com barulho atrás. O que era o barulho atrás? Meu carro caiu da cegonha, eles consertaram o carro e me venderam como se fosse 0. Se tu entrar no site do TJ, tu vai ver um processo que eu ganhei contra eles, R$49 mil. Eu comprei um Astra e ganhei 2. Então, assim, cara, eu comprei, eu já estou falando para vocês de uma experiência na GM, uma experiência na Honda,
uma experiência na Nissan. Aí eu te perguntei mais cedo, atender bem o cliente é uma obrigação ou diferencial? Não é obrigação. Não é obrigação, porque ninguém faz. Ninguém faz. Aí eu fui ver um Corolla. Fui ver um Corolla, para não falar mal da Toyota também, vamos falar mal da Toyota também, fui ver o Corolla. Cheguei, fui ver o Corolla. O Corolla, ele é R$10.000 mais caro do que o segundo carro mais caro da mesma categoria. O Corolla é R$10.000 mais caro do que o Honda Civic. Quando tu entra no Corolla, a porta do Corolla é toda de plástico. Aí eu virei para o vendedor que estava fazendo test drive comigo, eu falei, pô, irmão, me decepcionei um pouquinho. Ele, por quê? Essa porta e esse painel todo de plástico? É, mas é um Corolla. Eu falei, não, eu entendo que é um Corolla, mas, pô, esse painel aqui, todo de plástico, os outros da mesma categoria, o painel é de couro, tal, não sei o quê. Aham, mas os outros não são Corolla. E é nesse nível, cara. E aí, eu compro o quê? Um Fusca? Assim, perceba. Saia daqui hoje com a certeza de que atender bem pode eliminar grande parte dos problemas que a tua empresa possui. E atender bem pode trazer para você e para a sua empresa, de forma mais ampla, um diferencial competitivo, porque ninguém está fazendo isso hoje. Ninguém está fazendo isso hoje. Presta muita atenção nisso.